Oi, gente, que saudade de você. Canal YouTube Eli Correia Oficial. São quase 50 milhões de visualizações. Já estamos caminhando para 500 mil inscritos. Vamos, se inscreva, compartilhe, dê aquele like, faça aquele joinha. Isso, e acione o sininho. Sininho tocou é mais uma carta de saudade no seu canal YouTube Eli Correia Oficial. E baixe o nosso aplicativo Eli Correia e ouça o nosso programa todas as tardes a partir do meio-dia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, Rasga Mortalha, o anunciador da morte. Eu e meus 6 irmãos começamos a trabalhar quando ainda éramos crianças. Isso para poder ajudar os nossos pais, porque morávamos em um sítio de 10 alqueires que era de propriedade do irmão de papai. E como era o pai que administrava toda aquela propriedade, ele precisava da ajuda dos filhos mais velhos. A minha irmã, com 9 anos, e as outras ajudavam mamãe nas tarefas de casa. E depois ainda levavam o almoço para o papai e para nós, e ainda ficavam por lá ajudando na roça. A mãe sempre foi uma mulher muito bonita, falante, comunicativa. Tinha amizade com outras vizinhas de sítios, chácaras ali ao redor. Ela estava com seus 36 anos. Se casou bem jovem. E o papai nunca escondeu que sentia muitos ciúmes dela. E por que não dizer uma certa desconfiança, que alguém pudesse se engraçar com ela quando ela estivesse sozinha em casa, quando ele estivesse lá na roça trabalhando. O pai então resolveu uma coisa. Deu de escalar minhas irmãs. Era assim: 2 levariam o almoço para nós, lá na roça. Porém, uma teria de ficar sempre em casa fazendo companhia para a mamãe. E isso tinha de ser seguido à risca. O pai era muito bravo e autoritário. Ordem era para ser cumprida e jamais questionada. Mesmo assim, com uma delas sempre ao lado de mamãe, ficando com mamãe em casa, ele chegava do serviço e já queria saber se ela, mamãe, tinha ido na casa de alguma vizinha, se alguém tinha vindo na nossa casa, se mamãe recebeu alguma visita ou se foi visitar alguém. Perguntas e mais perguntas. E a mãe se irritava com isso. A mãe ficava nervosa com isso. Por que ele não perguntava diretamente a ela, ao invés da filha? Por que ele ia na filha? Era desconfiança, com medo de que, se mamãe tivesse feito alguma coisa, mentisse para ele. Então, ele perguntava sempre para a filha, que ficava com mamãe, se alguma coisa tinha acontecido de diferente. Com essa vigilância, com esses ciúmes, houve uma época que mamãe ficou bem diferente com papai. Passou a tratá-lo de uma outra forma, seca, pouca conversa. E aí as coisas ficaram piores ainda, porque na cabeça de papai passava que um outro homem estivesse dando em cima dela. E quem sabe mamãe estivesse gostando desse outro. Só que isso era fruto da imaginação dele. Mamãe sempre foi muito correta. Mamãe sempre foi muito fiel a papai e fiel a nós filhos, a nossa casa. Além de cuidar de nós, 7 filhos, do marido, de cozinhar, lavar, passar, ainda uma costureira de mão cheia. Sempre teve muito serviço de costura. E por isso trabalhava muitas vezes até tarde num quartinho que tinha só para isso, era o quartinho da costura. Só que vira e mexe, papai dava uma daquelas
daquelas indiretas. E aí, filha? Foram onde hoje, minha filha? Hein? Para onde é que você e a mamãe foram? Na casa de quem vocês estiveram? Tinha homem por lá, minha filha? A tua mãe conversou bastante? A tua mãe levou o bolo lá para onde vocês foram? Ou veio alguém visitar sua mãe aqui? Pronto. Aquilo já era o suficiente para a mamãe ficar louca da vida. E ao invés da filha responder, ela já respondia: olha aqui, não é para a menina que você tem que fazer essas perguntas, é para mim. A gente não foi na casa de ninguém e nem recebemos visita nenhuma. Eu estava ocupada aqui em casa o tempo todo. O bolo que fiz é para nós comermos, nós, a família. E por favor, para de ficar perguntando essas besteiras para nossas filhas. Tudo que você quiser saber, pergunta para mim. Pergunta direto para mim, você entendeu? Você entendeu? Daí para frente, pronto. A mãe já saía de perto de papai, o pai ficava de cara emburrada e o clima pesado. E mamãe nem ia para a cama deles, vinha dormir com suas filhas. Só que essa vida não estava boa para ela. A mãe sempre amou o papai e muito. Porém essas conversas, esse ciúme doentio, essas desconfianças, essas indiretas deixavam mamãe muito nervosa e triste ao mesmo tempo. E por se sentir tão contrariada, tão constrangida com aquelas coisas, mamãe não estava mais pegando costuras das freguesas que vinham à sua procura. Ela sempre dava uma desculpa: a vista cansada, eu tenho muito trabalho aqui em casa. E assim foi dispensando 1, 2, 3, costuras. Agora a sua vida era só arrumando, lavando, passando e fazendo comida. Nem os bolos deliciosos que ela gostava tanto de fazer, as compotas de doces, ela já não fazia mais. Mãe, faz pra gente aquele doce de laranja. Faz tempo que a senhora não faz essas coisas gostosas, mãe. Minha filha, outro dia a mãe faz. Hoje a mãe tá com dor de cabeça, hoje a mãe tá indisposta. Outro dia a mãe faz. A verdade é que nada animava mais a nossa mãe. Ela vivia muito contrariada com sua vida. Nem costura, nem bolo, nem doces, era mais deitada do que em pé. Se alguma vizinha aparecesse em casa, era para dispensar logo na porta. A ordem de mamãe era essa: se alguém aparecer aqui, dispensa já na porta. Pra gente falar que ela estava dormindo, pra gente falar que ela estava cansada. Pai, a mãe anda muito triste. Pai, a mãe anda muito desanimada. Será que ela está doente, pai? Também o senhor vive brigando com ela? Vai lá, pai. Faz um carinho. Faz ela se levantar. Deixa ela quieta. É melhor assim. Suas irmãs já estão mocinhas, podem fazer tudo dentro dessa casa. Quando ela quiser, vai levantar e pronto. Deixa ela. Essa situação durou mais algum tempo. A gente perguntava as coisas para ela e a mãe dizia que estava tudo bem. Não estava doente, só estava sem vontade para nada. É o que hoje se chama de depressão. Ela entrou numa depressão. Aquilo que papai fazia, aquela desconfiança, foi levando ela a um ponto que entrou assim nesse estado deprimente. Foi um dia que minhas irmãs saíram para brincar embaixo de uma palmeira que tem bem na frente da casa. Mamãe estava deitada como de costume. Em dado instante, em dado momento, ela saiu. Passou pelas minhas irmãs que brincavam ali no que a gente chamava de quintal. Parou e fez carinho nas 3. Foi até o galpão onde papai guardava aquelas tralhas da roça. E logo ela saiu de lá. E as meninas viram que mamãe tinha na mão um papel enrolado. E entrou de novo em casa. Elas, minhas irmãs,
continuaram a brincar. Nisso, chegou o nosso irmão de 5 anos querendo saber da mamãe. E elas falaram que mamãe entrou, mamãe saiu e agora já entrou em casa. E ele foi atrás e viu mamãe sentada e com uma colherinha mexendo a água naquele copo. Mãe, o que é isso? Dá um pouco. Espera, filho. A mãe vai te dar, mas não deste copo. Esse copo é da mamãe. Então ela pegou a água do filtro e colocou em outro copo. Pôs um pouquinho de açúcar, mexeu com outra colherinha e deu para o meu irmãozinho beber. Tá gostoso, filho? Ah, mãe, eu quero mais. Mas deixa eu beber do seu copo também? Deixa eu beber do seu copo agora? Não toca nesse copo. Me dá aqui o seu, que eu ponho mais um pouquinho de açúcar e mais um pouquinho de água, mas no copo da mamãe você não mexe. Depois que meu irmão bebeu mais um pouco de água com açúcar, ele saiu e contou para as irmãs que a mamãe tinha dado água com açúcar para ele e que estava gostoso. Aquilo deu vontade nas minhas irmãs e as 3 entraram para que a mamãe desse para elas também água com açúcar. Só que mamãe já não estava mais na cozinha, e sim tinha ido para o seu quarto. Quando entraram ali no quarto, viram mamãe recostada no travesseiro e muito esquisita, meio assim como se contorcendo, e os olhos de mamãe meio arregalados. Mãe, o que foi? Por que a senhora está assim, mãe? Mãe, o que está acontecendo, mãe? A gente está com medo. A minha irmã então viu que aquele copo estava na mão dela, só que quase vazio. E o que tinha no fundo do copo, ela percebeu não era açúcar. Minha irmã deu uma cheirada e estranhou. O cheiro era bem forte. Mãe, o que a senhora bebeu? O que a senhora tomou? No que mamãe, com alguma dificuldade, diz para minha irmã: me dá esse copo aqui, me dá esse copo aqui, me dá esse copo aqui. Com um esforço, mamãe conseguiu se levantar, segurando aquele copo, quase se arrastando, foi até a pia, lavou bem o copo e voltou para a cama. Só que agora ela não conseguia falar. Os olhos estão arregalados. Ela parecia estar, assim, sufocada. Ela parecia estar com dificuldade para respirar. As meninas saíram dali correndo. E por sorte, o pai estava entrando com nós, os filhos homens. O pai estava chegando e entrando. Pai, a mãe bebeu alguma coisa. O copo estava com um cheiro forte. Vem, pai, vem ver o que está acontecendo com ela. Ela deve estar sentindo muitas dores. Ela está assim com os olhos arregalados. A mãe tinha misturado na água veneno que ela tinha pego lá no quartinho das tralhas da roça. Por isso ela tinha saído de lá com aquele embrulhinho na mão. O pai, quando viu o jeito de mamãe, quando viu o estado em que ela se encontrava, já saiu que nem doido, já saiu que nem louco. Conseguiu dar leite para ela beber. Tomou toma. Empurrou aquele leite para ela beber que ela não queria, mas ele empurrou aquele leite. A mãe naquele momento vomitou muito. Pela boca saía aquele leite coalhado e um pouco de sangue, mas o seu estado naquele momento já era crítico, porque ela não conseguia falar nada. Um vizinho, papai gritou, foi chamar, vamos lá chamar o vizinho. Papai, um vizinho foi chamado, um vizinho que tinha carro. E do nosso sítio até a cidade de Martinópolis demorou para chegar. Os médicos então procuraram salvar a vida de minha mãe. Eles tinham esperanças porque, devido ela ter conseguido beber leite empurrado, que foi por papai aquele leite goela abaixo,
e ter vomitado, quem sabe o efeito do veneno diminuísse. Mamãe ficou internada 3 dias em estado grave. E em um momento, e em alguns momentos que ela voltou à consciência, ela pediu que chamassem um padre. Um padre. Eu quero um padre. O pai foi buscar na igreja o padre. Pelo amor de Deus, padre, pelo amor de Deus. Quando o padre chegou e entrou, mamãe já estava agonizando. E só foi o tempo de dar a extrema-unção, a maneira que eles chamavam antigamente, porque na verdade hoje na igreja chama-se unção dos enfermos. Foi o tempo do padre dar a unção dos enfermos, que antigamente se chamava extrema-unção, para que mamãe fechasse seus olhos para sempre. Mamãe acabava de morrer. O pai teve uma crise de choro. Meu pai teve uma crise de choro, que ali no hospital ninguém sabia o que fazer para que ele controlasse aquele choro. Ele chorava tão alto, ele gritava, ele não se conformava. Ele viu a esposa morrer e sabia por que ela fez aquilo. Por causa dele, por causa dos seus ciúmes, por causa de sua desconfiança. Foi tanta desconfiança, foram tantos os seus ciúmes, que ela preferiu a morte do que viver do jeito que vivia. Eu e meus irmãos estávamos em casa. Isso tudo acontecia no hospital de Martinópolis, que é a cidade. Nós, eu e meus irmãos, em casa, com a nossa tia. Não sabíamos de nada ainda, não sabíamos do que estava acontecendo lá no hospital. Mas foi no momento da morte de mamãe, lá no hospital, que aconteceu aquele aviso. Um aviso arrepiante, um aviso que deixou todos nós abalados. Tem um pássaro que os antigos chamam de rasga-mortalha, que passa por cima do telhado da casa onde falece alguém. Essa ave voa muito rápido e quando passa por cima da casa onde alguém está morrendo, onde alguém acabou de morrer, faz um barulho forte, faz um barulho que deixa todas as pessoas simplesmente abaladas, como alguém que rasga um lençol, a mortalha, como alguém que rasga um pedaço de pano. Esse pássaro, num dado momento, nós que estávamos em casa com a nossa tia cuidando de nós, de repente esse pássaro passa por cima da nossa casa e faz aquele barulho que arrepiou a todos nós, como se estivesse rasgando uma mortalha. Aquele lençol que cobre o morto, como se estivesse rasgando aquele pedaço de pano que cobre um cadáver. E nossa tia então começou a chorar. Nossa tia começou a chorar, pois esse pássaro passou por cima da nossa casa e fez aquele barulho. E ela começou então a chorar. Crianças, é um aviso muito ruim. É um aviso de mau agouro. Crianças, é sinal que a mãe de vocês acabou de falecer.
de vocês acabou de morrer. E nós cercamos nossa tia, e todas nós começamos a chorar. Corremos para o lado dela, nos juntamos a ela, ela nos abraçou. E dito e feito, dali mais ou menos 1 hora, chega papai, chegam parentes. Mamãe tinha falecido de fato. Fomos todos pro velório de mamãe. Quanta tristeza, quanto choro. Meu irmãozinho de 5 anos, vendo mamãe naquele caixão, ele queria que ela acordasse de qualquer jeito. Foi horrível, foi triste demais. Ele dizendo: mãe, mãezinha, levanta, mãe. O pai, desesperado, inconsolável, só faltava arrancar os cabelos, arrependido de tudo que ele fez. Mas agora era tarde, tarde demais. Quanta saudade, mamãe, sentimos de você. Mãezinha querida, quanta falta você nos faz. Uma mulher trabalhadora, honesta, decente. Que grande mãe você foi para todos nós. Por que o pai cismou tanto com você? Por que o pai tinha tantos ciúmes da minha mãe? Não sei. Brigas, implicância, desconfianças. Ela, desanimada da vida, preferiu a morte do que viver do jeito que vivia. Mãezinha, através dessa carta, em nome de todos os seus filhos, aqui é o Pedro quem escreve para dizer: mamãe querida, mamãe adorada, mamãe Maria, mãezinha, em nome de todos eu digo: que saudade de você! Que saudade de você! Mais uma história que a vida, mais uma história que a vida escreveu. Rasga a mortalha. O anunciador da morte. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.